Ordem Druídica Ramo de Carvalho, Curso Semente, Messos, Colon, Mitologia Gaélica, As Batalhas de Moitura, Vídeo 2, A Segunda Batalha de Moitura. A Segunda Batalha de Moitura, pode-se dizer, ele é o ápice da mitologia céltica descoberto até hoje, em todos os seus ciclos. Nela nós encontramos todas as bases da espiritualidade céltica. Sua cosmovisão, sua visão da relação entre a batalha das forças divinas primordiais e das forças divinas protetoras dos homens, e tudo isso utilizando uma linguagem simbólica que nem os monges cristãos conseguiram ocultar. E tudo isso totalmente adaptado ao valor cultural e estético céltico, que engloba heroísmo, valores tradicionais, humor e lições de caráter ético e espiritual. Podemos dizer que a Segunda Batalha de Moitura não é apenas uma história, mas uma sequência de pequenos contos, cada qual com seu sentido e simbologia, e que se juntam formando uma grande epopeia que culminaria na grande batalha. Nós vamos dar aqui um panorama dos mais importantes de forma separada para que a sua relevância na história seja entendida. Começando pelo o reinado de Brés, a lenda começa de onde a primeira parou. Brés, o Belo, agora é rei das Tjurhadedana, por representar uma chance de entendimento entre os muitos povos que ali habitavam a Irlanda. Ele assume o trono após Noda perder o braço em batalha, e a lei celta dizia que o homem que não fosse perfeito de corpo não podia ser rei. Porém, Brés, que era filho de pai Fomorian e de mãe dos Jedanã, ele seguiu os ditames do povo do seu pai, levando as Tjurhadê a um período de desgraças e privações, privilegiando o povo do seu pai. E isso simboliza a tribo não podendo mais viver na terra, pois dela não consegue mais aproveitar nada, e as forças naturais que lhe restam são hostis. Ele chega a rebaixar Odaida, o bom Deus, a ser cavador de valas, e Oima, o campeão entre os deuses e inventor do alfabeto mágico Oan, a coletor de lenha. O simbolismo disso é o da tribo em desalinho, onde o povo não consegue mais tratar dos seus próprios afazeres. Com Odaida simbolizando a perda da fertilidade da terra pelos camponeses e cultivadores, e Oima sendo a perda da importância da casta erudita, rebaixada em épocas difíceis. Outro conto importante é Daida e o Homem Cego. Essa situação que nós descrevemos, obviamente ela não poderia se sustentar, mas antes a fertilidade devia ser liberada. Daida, o bom Deus, durante o seu suplício, ele tinha que dividir diariamente a sua comida com um homem cego, que lhe devorava 2/3 da porção. O simbolismo da divisão em 3 é sempre o mais forte na cultura celta. E isso significa o alimento que as tribos perdiam
nesses tempos difíceis. Com a ajuda do seu filho, Enos Mac Og, o Daida consegue enganar o cego ao esconder 3 moedas na sua comida. O cego fica engasgado e morre. Isso é reminiscência de uma prática ritualística que ofertava moedas para aplacar maus espíritos, e é utilizada até hoje por certos grupos druídicos, como a ADF dos Estados Unidos e por vezes a gente aqui no Brasil também. Continuando, outro conto muito interessante e importante é o de Jankert, Mich e Nuada e o rei Nuada. Com o Daida livre, o bom Deus, o Deus da fertilidade, é a vez agora de ajudar o rei Nuada. Todos os grandes médicos da Churradê se ofereceram para ajudar. E Jankert, o maior de todos, ele cria um braço de prata para o rei, que passa a ser Nuda Argetlan. Isso quer dizer Nuda do braço de prata. Porém, o filho de Jankert, Mich, ele acha que ele é um curandeiro melhor do que o pai. E ele propõe a criação de um novo braço de carne para Nuada, juntando nervo com nervo e tendão com tendão. Ele já havia provado que poderia fazer isso ao substituir o olho de um homem pelo olho de um gato. Mas o homem passou a ser assombrado pelo miar constante do antigo dono de sua visão. Jankert opta por matar o próprio filho, de acordo com os cronistas cristãos, por inveja. E por 3 vezes ele atinge a cabeça do filho com a sua espada. E ele sempre se regenera, até o golpe final, que o atinge na região do cérebro. O que os monges copistas talvez não tenham entendido é que há mais do que simples inveja nesse assunto. Mir, ele estava propondo substituir um membro perdido por outro natural, o que não seria possível dentro das leis naturais. É natural que a tribo, que representa os homens, precise de ferramentas para suprir as suas necessidades. Mas não é natural que ela deturpe a lei da natureza ao substituir um membro vivo por outro. Nós não somos lagartixas ou polvos. E, claro, nós sabemos que as histórias normalmente contam dos deuses a forma humana. O fracasso de Mir com o olho de gato mostra isso perfeitamente. E suas seguidas regenerações, após ser ferido pelo seu pai, mostra que ele era grandioso em deturpar as leis naturais, mesmo para uma divindade. Como um amigo costuma dizer, Mir se curando após receber golpes e mais golpes de espada na cabeça está mais para apocalipse zumbi do que regeneração. Mas é apenas uma piada. Não se preocupem. Partindo para o próximo conto, Carbra e o Destronar de Brés, com Nuda podendo uma vez mais assumir o trono
agora que ele tinha um braço, é incerto sobre qual braço ele tinha. Alguns dizem que ele ficou com o braço de prata do Junkert. Outros dizem que ele ficou com o braço de carne do Mir. Isso é incerto, não fica claro do mito. Mas uma vez agora ele tinha o braço, a opção agora era destronar o Brez. E o próprio Brez forneceria o precedente para isso. Um dia, Carbra, o bardo, foi visitar o rei, que era conhecido por sua avareza. E muitos nobres o visitavam sempre que partiam. E sempre que partiam, os seus hálitos nunca apresentavam o aroma de cerveja. Carbra, sendo um bardo, podia esperar de Brez um tratamento digno em seu palácio, mas não foi o que ocorreu. Ele foi alojado em uma caserna escura, com bolos secos como comida e apenas água para beber. A hospitalidade sempre fora a virtude mais importante dentre os povos célticos em todas as eras. E Brez rompeu essa virtude ainda mais a um membro da sua casta erudita e sacerdotal. Uma ofensa que não seria perdoada. Carbra, ao partir, recitou uma terrível maldição, desejando a Brez a mesma sorte que a ele fora dada. Imediatamente, o rosto de Brez se enche de pústulas. Ele não era mais perfeito e, portanto, não poderia mais ser rei. E partiu para o povo de seu pai, deixando o posto livre para Anoda. Para continuar essa saga de contos, agora nós temos que retornar um pouco no tempo e contar a história do nascimento de Lu das Muitas Artes. Que é talvez o personagem mais importante dessa batalha e talvez de toda a mitologia céltica. E talvez uma das suas deidades mais cultuadas hoje. Um dia, o rei dos Fomorian roubou uma das vacas pertencentes a Kian, das Tuatha-Dé-Danann. A vaca, vamos falar, é o símbolo maior de fertilidade dentre os celtas, e Kian precisava recuperá-la. Ao navegar para a ilha Tory, lar de Balor, ele invadiu a sua torre, tendo por intenção encontrar também a filha do rei Fomorian. Para chegar até ela, ele teve que dormir com cada uma. Dormir não, vamos ser diretos, ele teve que ter relações sexuais com cada uma das damas de companhia dela. Pois havia uma profecia citando que o filho que ela tivesse derrotaria o avô. E por isso Balor habitou a ilha apenas com mulheres. Após estar com a bela Enna, Kian fugiu com a sua vaca de volta para a Irlanda. E Balor, furioso, arremessou cada uma das crianças nascidas daquele dia no mar. E elas se tornaram as primeiras Selkies da Irlanda. O filho de Enna, porém, foi resgatado por Manannán mac Lir, o filho do mar e deus do mar. E por ele foi treinado.
além de criado pela rainha dos Firbolg, Toitia, uma divindade da terra da planície de Toitin. Essa criança seria Lu, e ele suplantaria todas as artes. Como Bress, ele era mestiço de Fomorian e Tjurhadê. E também como ele, a sua obediência estava ligada ao povo do seu pai. Ou seja, era inimigo dos Fomorian. Ele foi criado por Toitio, deidade quitônica, ou seja, das forças da terra, e ligada aos Firbolg. E treinado por Mannanan, que apesar de normalmente ser visto como parte das Tjurhadê, nunca lutou ao lado deles, parecendo uma divindade anterior, talvez mais jovem apenas que o Daida. Assim, Lu era o ponto de equilíbrio que a Irlanda precisava. Já adulto, ele parte para se apresentar a Noda e oferecer seus préstimos em batalha. Ao encontrar o porteiro, ele não pode entrar, pois ninguém que não dominasse uma arte poderia entrar no salão do rei, pois Terra era, assim como o Olimpo helênico, a idealização e a fonte de inspiração da sociedade gaélica, onde cada qual tinha o seu papel específico a desempenhar. Cada arte que Lu dizia dominar já possuía um representante digno em Terra. Então, Lu diz ao porteiro para perguntar ao rei se ele já possuía alguém que dominasse tantas artes quanto ele. Sendo assim admitido e chamado de Samildanach, o das muitas artes, e ele se torna um dos membros mais importantes das Tjurhadê antes da batalha definitiva. O próximo conto é referente ao Daida. Sob as ordens de Lu, o Daida, o bom Deus, é isso que significa o nome dele, literalmente o bom Deus. Sob as ordens de Lu, o Daida, o bom Deus, vai espionar o acampamento dos Fomorian, mas ele é descoberto. Para forçá-lo a revelar sua verdadeira identidade, os Fomorian o desafiam a comer uma enorme porção de mingau. Tão grande é essa porção que um buraco é cavado no chão para que ela seja feita. E porcos e vacas inteiros são jogados nela. O Daida não pestaneja. É interessante notar. Nós conhecemos as nossas receitas de mingau aqui no Brasil, mas o mingau irlandês é salgado e muitas vezes vai carne e ele é uma refeição completa. O Daida, ele não pestaneja. E com uma colher tão grande que 2 amantes poderiam se deitar em sua concha, ele passa a devorar tudo, chegando a raspar as bordas. Sua identidade está revelada, mas por um pacto feito entre eles, ele é livre para partir. Não sem antes visitar o quarto da rainha Fomorian e demonstrar os seus dotes como deus da fertilidade. Tão bom é o seu desempenho que ela troca de lado durante a batalha, usando a magia contra o seu próprio povo. Esse episódio,
que tem muitas características cômicas, ele esconde uma prática folclórica muito comum que pode bem ser sobrevivência do paganismo original. Era hábito dos camponeses das Ilhas Britânicas ofertar tigelas de mingau aos lordes das fadas, e isso pode representar que era uma oferenda comum aos espíritos da fertilidade, como o Daida. O Daida ainda se mostraria como um consorte da soberania. Na véspera do Samhain, que seria mais ou menos no Halloween, não sei se, na verdade o Halloween é a adaptação moderna do antigo festival do Samhain, né? Ele parte em direção ao val do rio Ushing, e ali ele encontra uma gigantesca mulher lavando as roupas banhadas no sangue dos mortos da batalha que viria, tendo um pé em cada margem. Essa mulher é a Morrian, a grande rainha, uma das mais poderosas entidades em toda a mitologia celta, talvez tendo por igual a si apenas o próprio Daida. Ela prevê uma grandiosa batalha e promete estar ao lado das Tjuhadê. Isso dito, eles oficializam o pacto com uma noite de amor. Ali, Morrigan, a deusa da morte, da guerra e da soberania, promete seus préstimos ao povo do Daida. E a relação entre o deus da fertilidade e a deusa da morte nos diz que são aspectos próximos e que precisa haver morte para haver vida. No caso, é necessária a batalha para que a tribo possa uma vez prosperar. Agora falaremos sobre o Anrum. Quando Daida volta a Terra, ele se junta a Oima e Lu para um tipo de ritual chamado de Anrum, que seria mais ou menos o não-tempo ou o tempo misterioso, ou o tempo secreto, onde, reunidos com os deuses das artes, eles o fazem declarar o que cada um deles pode fazer em batalha. E isso pode ser descrito como uma preparação para a batalha simplesmente, mas também pode ser visto como uma prática muito antiga de magia, que os antropólogos chamam de magia por predição, praticada pelos seres humanos desde a Idade da Pedra. Quando os antigos seres humanos pintavam cenas de suas caçadas nas paredes de suas cavernas, eles estavam realizando um processo ritualístico que envolvia simular as ações que seriam tomadas no dia seguinte para que os espíritos as tornassem reais. E é a mesma coisa que acontece aqui. Quando eles diziam o que cada um deles faria em batalha, eles estavam se preparando para tornar essa batalha, como chamam, seus feitos e suas falas reais na batalha seguinte. E com isso, chegamos ao último conto da Batalha de Moitura. Para falar justamente sobre a batalha. Durante essa batalha, tão sangrenta quanto a anterior, muitos heróis caem e as Tjuhadê Danann sequer permitem que Lu participe, tamanho o medo que ele morresse. Mas ainda assim, ele foge da sua escolta e vai para a linha de frente, enfrentar o próprio Balor do Olho Maligno, rei dos Fomorian. Balor ele tinha esse nome
porque ele havia participado. Ele tinha um dos olhos que havia sido enfeitiçado na infância e que qualquer pessoa que o olhasse para os olhos de Balor morreria imediatamente. Quando o gigantesco Balor se vira para lançar seu olhar sobre ele, Lu arremessa sua lança e trespassa o olho maligno, lançando-o para a nuca de Balor e despejando sua maldição sobre os próprios Fomorian. O simbolismo dessa situação tem diversas interpretações. A primeira, mais que óbvia, é que isso simboliza a vitória das forças da tribo, tornando-se dignas de habitar a terra. Outra, que é mais comum no folclore irlandês, é a de que Lu, que é parte deus da tribo, sim, mas também parte das forças primordiais por parte da sua mãe, seria o deus representante dos raios e da tempestade. E a lança é a representação do raio. E estes voltam a surgir na Irlanda na época de Lunasa, o festival que Lu ordena em honra à sua mãe adotiva, Toitja. A chegada das tempestades de outono é a derrota do olho maligno de Balor, o sol em sua forma daninha, que precisa da tempestade para manter forte a colheita. As tempestades de outono na Irlanda eram ditas ser a batalha entre Lu e Balor. E ao final dessa batalha, as Churradê capturam Bres o Belo e pedem um resgate por sua vida. Bres, ele promete 4 colheitas anuais, o que é negado. Então, é pedido a ele que revele os momentos certos de plantio e de colheita, o que ele faz. E esse é o último grande momento simbólico da segunda batalha de Moitura. O último ponto que passa despercebido por muitos estudiosos. Bres é aquele que pode dar 4 colheitas anuais, algo que só uma entidade da terra e da fertilidade poderia fazer. Mas isso é negado, pois as Churradedanan, as tribos dos deuses da arte, sabem a necessidade de que a tribo atinja seus objetivos através das artes e ofícios humanos, bem como a possibilidade do esgotamento da terra através do seu mau uso. Tudo tem o seu tempo, plantar e colher, e as Churradê sabiam disso. Por isso, ele revela as datas de plantio e colheita. Algo que, novamente, só um espírito da terra pode fazer. A ele é permitido viver após a negociação, mostrando que o simbolismo geral da mitologia celta e da mitologia indo-europeia em geral, seja entre os olímpicos e os titãs na Grécia, ou os Aesíris e Jotnar entre os nórdicos, ou quaisquer outros, os Devas e Asuras na Índia, é que a batalha entre a tribo e a terra não implica em vitória ou derrota, mas em entendimento. Essas batalhas não são apenas guerras mundanas entre povos inimigos, mas sim entre forças primordiais, que são interdependentes entre si e que precisam chegar a um acordo. A tribo precisa batalhar para sobreviver às forças da terra, mas uma vez que esteja assegurada, deve aceitar que essas forças também são parte do mundo e que precisa delas tanto quanto precisou sobreviver a elas. Aqui terminamos a nossa pequena aula sobre a
Batalha de Moitura. E terminaremos com a parte de mitologia com o terceiro vídeo falando sobre Milis Payne e os Gael. Tudo bem? Então, até lá.